להיות בו ולבד, ולא רואה דבר. דמעות נופלות, ליבי נשבר. האחד והיחיד, נפחת נשמתי, אנא קבל את סליחתי. איתך סליחה לכל חטאי, איתך סליחה נתת לי חיי. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Perdu sans ta présence, aveuglé par l'ignorance, toutes mes larmes traduisent ma souffrance. Je sens ton absence, mon cœur, mon âme sans essence. Aujourd'hui, accorde-moi ta clémence. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui était caché en toi. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, lo yadati, je ne voyais pas, lo raiti, ce qui était caché en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas. Je t'en supplie, pardonne-moi. A história é familiar. Um homem, uma mulher, um fruto tentador, um jardim e uma serpente. Mas não é a história exclusiva da Bíblia. Ela também aparece em um antigo texto sumeriano datado de 2300 a.C.,
séculos antes do surgimento da Bíblia. Esse mito então teria sido plagiado pelos autores da Bíblia? Ou ambos os relatos estariam ligados a um só evento ocorrido em um passado muito remoto? A civilização sumeriana floresceu entre mais ou menos 4.000 e 2.000 a.C. Ali na Suméria, a própria escrita foi inventada. Em 1835, milhares de tabletes de argila cobertos de letras cuneiformes sumerianas achavam-se espalhados por toda a Pérsia. Todavia, esses escritos permaneciam indecifráveis. George leu uma história estranhamente familiar. Falava de um jardim, de uma árvore da vida e até de uma serpente. Tratava-se da saga de um herói sumeriano chamado Gilgamesh. É um dos grandes épicos da literatura mundial e uma das primeiras peças literárias que temos, oriundas da Mesopotâmia, hoje Iraque. Escrita em cerca de 2000 a.C., a lenda conta a história do herói Gilgamesh, que procurava o segredo da vida eterna. Ele soube que o Jardim do Paraíso existira um dia, mas fora destruído por um grande dilúvio. Gilgamesh acabou encontrando o fruto da árvore da vida. Infelizmente não alcançou a imortalidade por causa de uma inimiga bastante familiar. No épico de Gilgamesh, é a serpente que o engana. Do mesmo modo como nos enganou no Jardim do Éden. A serpente agiu tentando-nos e levando-nos a desobedecer a Deus. Com isso, afastou-nos da imortalidade e do paraíso. Mas George Smith havia feito uma descoberta chocante. O épico de Gilgamesh é pelo menos 1000 anos mais velho do que a Bíblia hebraica. Os estudiosos começaram a se perguntar: seria o livro do Gênesis com a história do Jardim do Éden descendente de uma mitologia anterior? A Bíblia não surgiu do nada. Há indícios de todo tipo em seus textos, que podem ser rastreados até a Mesopotâmia, o Antigo Egito, até as mais remotas regiões do Velho Mundo. Estão preservados como a mosca no âmbar, nos livros que chamamos de textos sagrados. A descoberta de indícios da antiga Mesopotâmia levou os estudiosos a indagar se o Jardim do Éden não teria sido imaginado, nos primeiros tempos, como localizado em algum ponto da Mesopotâmia clássica. A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações e em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés. Sobre o nascimento de Moisés, disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar o infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse.
E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. E por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Em Hesíodo, Zeus criou progressivas raças de homens: ouro, prata, bronze e ferro. Parece que cada raça simboliza diferentes aspectos da condição humana. A primeira raça de homens era feita de ouro, suas vidas eram tranquilas, suas colheitas abundantes. Eles literalmente festejavam com os deuses. Datando de 3000 a.C., as mensagens gravadas na pedra são consideradas como os primeiros relatos escritos do mundo. As tábuas sumérias são provavelmente a mais antiga forma de registro escrito que temos. Elas foram traduzidas e contam histórias empolgantes sobre como os deuses se misturaram aos seres humanos e atuaram na criação dos seres humanos. Se isso é só mitologia, ou se é um fato, ninguém sabe realmente. Segundo as interpretações das tábuas sumérias, os deuses eram chamados Anunnaki. O que estamos vendo aqui é uma tábua suméria, que realmente mostra a árvore da vida ladeada por seres divinos. Pode-se ver aqui os Anunnaki de cada lado. Também vemos o disco alado, uma referência simbólica de que os Anunnaki tinham o poder de voar. Eles, na verdade, têm colares com referências astronômicas, uma lua, uma estrela, vários símbolos, que podem até ser representados como um relógio de pulso. Tecnologia sendo usada 6.000 anos atrás. Os relatos escritos gravados na pedra sugerem que os Anunnaki eram seres gigantescos. Eles criaram o homem segundo os textos sumérios. Eles criaram Adão e Eva. É interessante que a Bíblia ecoe essa história, mas fale em termos de Deus.
As Torres de Babel são vistas em vários lugares pelo mundo, inclusive também em novelas, num claro sinal de reverência e homenagem. Nimrod teve como mulher Semíramis, sua própria mãe. Ela foi uma rainha mitológica que, segundo as lendas gregas e lendas persas, reinou sobre a Pérsia, a Síria, a Armênia, Arábia, Egito e toda a Ásia durante mais de 42 anos. Foi fundadora, junto com seu filho e marido, da Babilônia e de seus jardins suspensos. Ela é a mesma que está nas notas e nas moedas do nosso dinheiro. Ou vocês acham que eles iriam colocar a face de uma mulher desconhecida? Ou sem significado algum? Tudo por eles é bem pensado e programado. Semíramis também é chamada de Ísis, Artemis, Astarte, Cibele e muitos outros nomes. Também é Diana, deusa dos Efésios, a mesma que é a Mulher Maravilha, que se chama Diana. Também ela está na Estátua da Liberdade, em Columbia Pictures da Sony e por aí vai. Eles sempre dão um jeito de adorar esses demônios malditos de alguma forma. O ministro cristão Alexander Hislop, um grande estudioso da história, em seu livro Os Dois Babylons de 1853, afirma que Semíramis era uma pessoa real da antiga Mesopotâmia. Ela era adorada como Istar e seu filho como Gilgamesh, bem como os vários membros de sua corte e também seu marido Nimrod. Hislop falou sobre lendas de Semíramis sendo levada por pombas. Ele se referiu aos escritos pelos padres anti-Nicéia da Igreja Católica, que atribuíam a ela o status de Rainha do Céu, e seu filho como divino Tamuz, um deus da vegetação. A figura de Semíramis foi mais tarde evoluída para a Santíssima Virgem Maria, de acordo com o livro de Alexander Hislop. Semíramis, agora que se casou com Deus Sol, começou a se auto-intitular Deusa Lua. Quando vê que Nimrod não tem limite na sua desobediência, Sem é filho de Noé e tio-avô de Nimrod, mata-o, com esperança de acabar com tudo aquilo. Seu órgão sexual deve ter sido decapitado e queimado, pois não foi encontrado por sua mãe, que conseguiu reaver o resto do corpo de Nimrod. E hoje em dia vemos uma homenagem ao pênis de Nimrod em vários lugares no mundo, só que agora é chamado de obelisco. Aqui na Praça de São Pedro, a gente vê esse obelisco. Ele é do Antigo Egito e diz que o Papa Sisto V colocou uma parte da cruz original de Cristo lá em cima do obelisco. Vejam só quanta loucura eles fazem pelo mundo. Esse obelisco está espalhado pela terra e é uma representação do órgão sexual de Nimrod. Mas vamos para frente. Mas como Deus poderia morrer? O povo começou a questionar Semíramis. Para evitar confusões, ela disse que ele não morreu, apenas voltou para o seu lugar de origem. Afinal, se ele tivesse morrido mesmo, o sol não nasceria mais e nem continuaria brilhando. Pouco tempo depois, Semíramis descobre que está grávida. Mas isso não é possível, afinal seu filho marido está morto. Ela mente novamente, desta vez para encobrir seu adultério, dizendo que o espírito de Nimrod, o espírito de Deus, a engravidou. Semíramis chama seu filho de Tamuz e, para continuar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod. Daí surge a primeira ideia de reencarnação no mundo, que hoje em dia é difundido tanto aí como Allan Kardec, Chico Xavier e muitos por aí. Um certo dia, quando estava no bosque, Tamuz morre acidentalmente por um porco do mato e seu corpo é encontrado em cima de um tronco de uma árvore. Mais uma vez o povo pergunta como é que um Deus pode morrer, e Semíramis de novo diz que ele voltou para o seu lugar de origem. Daí começou a festa natalina e a quaresma, pois na árvore que morreu Tamuz, o povo vinha deixar presentes. Daí que surgiu a árvore de Natal, onde muitos colocam presente embaixo da árvore, fazendo um ritual sem saber mesmo o que estão fazendo. E por ter sido morto por um porco, Semíramis proibiu o povo de comer carne por 40 dias em homenagem a seu filho, e para que ele seja sempre lembrado nesta data. Daí que veio a quaresma de hoje em dia. Hoje também o povo faz o sinal da cruz, quando passa por igrejas, cemitérios e etc. Este sinal da cruz é o T de Tamuz, que era feito na época. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse é o rito, essa é a letra do rito. E marca com um tal, ou seja, com o sinal da cruz, um T. Questo è tanto importante insegnare ai bambini a farsi bene il segno della croce. Eles também foram adorados em forma de fogo como chamas de tocha pelo povo pagão. Hoje são representados nas velas, que muitos acendem, seja por pessoas mortas ou em procissões. Depois disso, Deus destruiu a Torre de Babel e confundiu a linguagem do povo, que já não se entendiam mais. E aqueles que se compreendiam faziam grupos e dividiram-se por todos os lugares. Da Babilônia eles vão para a Pérsia. Agora Nimrod, Semíramis e Tamuz são uma trindade na Pérsia, que era representado na mesma forma que a egípcia. Depois cai a Pérsia e começa a surgir um novo império através de Alexandre. Com isso a Grécia começa a crescer e a trindade se disfarça novamente. Nimrod se torna Zeus, Semíramis Afrodite e Tamuz agora é Eros. Mais uma vez cai a Grécia e eles migram para o Egito. Surge então Osíris, que é Nimrod, Ísis, Semíramis e Horus, que é Tamuz.
Depois surge o Império Romano, e eles mais uma vez se disfarçam de Saturno, que é Nirode, Vênus, Semíramis e Cupido, Tamuz. Para não alongar muito o vídeo, mais para frente, eles tornaram-se a trindade profana, Nirode pai, Semíramis mãe e Tamuz o filho. Constantino, para obter o apoio dos cristãos, prometeu cristianizar o império se vencesse. Os cristãos o apoiaram e numa batalha no ano de 312 d.C., ele venceu e como imperador e Pontífex Máximo declarou o cristianismo a religião oficial do império. Muitos se tornaram cristãos para agradar o imperador. Para um povo que adorava centenas de deuses, isso não era difícil. E bem cedo começou a se formar um sincretismo do cristianismo com o paganismo. As imagens pagãs foram sendo reintroduzidas com nomes cristãos. Vênus e Cupido passaram a chamar Maria e o menino Jesus. Ela foi honrada como a rainha dos céus e se tornou a mediatrix entre Deus e os homens, exatamente como era na religião babilônica. Semíramis e Tamuz são conhecidos pelo mundo como Astarote Baal na Fenícia, Ista Oinana na Síria, Ísis e Osíris no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido em Roma, e agora para nós como Maria e o menino Jesus. Nirode como o deus Sol, Ra, Horus, e depois de reencarnado no seu filho Tamuz, virou Mitra, que é hoje cultuado no Natal como Jesus. Simplificando, esta é a verdadeira história do Natal, que foi instituído por Aureliano, imperador de Roma, e pela Igreja Católica, juntando com Constantino para o dia 25 de dezembro. Pegaram um deus pagão, rebelde, e que odiava a Deus o Criador, e colocaram o seu dia maldito para ser comemorado como o nascimento de Jesus. O dia 5 de outubro de 1582 nunca existiu. Aliás, nem o dia 6, nem o 7, nem o 8. Na verdade, naquele ano, o calendário pulou 10 dias no mês de outubro. O povo foi dormir numa quinta-feira, dia 4, e quando acordou na sexta, já era dia 15. Essa medida foi tomada pelo Papa da época, o Gregório XIII. Daí o nome calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. Essa mudança ocorreu para corrigir o calendário usado antes, o chamado calendário juliano, que tinha esse nome porque foi criado pelo imperador romano Júlio César no ano 46 a.C. e que tinha origem lá no Egito. Se esse calendário antigo fosse mantido, o que ocorria depois de um determinado período era que o início das estações do ano seria adiantado e em 6 meses, um problemão. E aí a igreja ficou preocupada com a data da Páscoa, uma festa religiosa muito importante. Então era preciso fazer uma matemática para que o dia 21 de março coincidisse com o equinócio da primavera. E o que é equinócio? É quando a luz do sol corta o chamado equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração, ou seja, 12 horas cada. Isso ocorre nos meses de março a setembro, nos hemisférios norte e sul do planeta Terra. Só que essas datas elas vão mudando a cada ano. E para resolver o problema, o Papa chamou vários especialistas, vários astrônomos e reformou o calendário. O ano gregoriano dura aí 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Ganhou 27 segundos a mais. Mas não é perfeito, precisa ser ajustado sempre. Assim, um mês pode ter de 28 até 31 dias. E as semanas também variam. Dependendo do mês, você pode ter 4 ou 5 semanas de trabalho ou de aula. E esse calendário não foi aceito logo por todo mundo, não. Houve resistência, principalmente dos países não católicos. Na Grécia, por exemplo, ele só foi adotado em 1924, no século passado, portanto. Já aqui no Brasil, que era colônia de Portugal e na época estava sob domínio da Espanha, país católico, esse calendário entrou em uso imediatamente. Por isso é importante pensar que essa noção de passagem do tempo, de contagem do tempo como a gente conhece, é uma construção social, ou seja, é uma invenção da humanidade. Nós não temos, por exemplo, um ano zero. A nossa referência aqui no Ocidente é o que veio antes e depois do nascimento de Jesus. Então vamos parar para pensar. Será que datas como o ano 1000, que marcaria a realização daquelas profecias do fim do mundo esperadas pela população da Idade Média, realmente causaram tanto pânico assim? Bom, a verdade é que a maioria das pessoas naquela época nem sabia ao certo em que ano estava.
Embora, claro, sim, por influência da igreja, algumas novenas foram celebradas, alguns suicídios até foram registrados nos mosteiros, mas esse medo do apocalipse deve ter servido muito mais para converter essas pessoas. Então, você sabe que dia é hoje? Quer dizer, sabe mesmo? Tem certeza? A resposta correta nesse caso é: depende. E até a próxima, com uma história a mais. Porque o Todo-Poderoso, aquele que criou o mundo, ele é tudo. E tudo é ele. Então significa que estarmos falando do conceito, dos segredos do hebraico, da letra, do nome de Hashem, significa estarmos falando de absolutamente tudo. Imagine você estudando uma ciência exata, matemática, uma ciência de humanas, psicologia. Imagine você estudando algo muito específico, como reação química de um fator específico da natureza. Você está aprendendo somente aquilo. Quando você estuda sobre o Todo-Poderoso, você está estudando e entendendo sobre tudo. A gente tem que entender que o nome de Hashem, ele é feito por 4 letras. Yud, depois a letra Rei, depois a letra Vav, depois a letra Rei. A letra Yud, para quem não conhece, é um risquinho. Assim. De cima para baixo é um risquinho. A letra Rei fica assim, com esse dedo aqui. Tem esse formato. Como se fosse uma casa com abertura por cima e abertura por baixo. Você tem o Vav, que é literalmente como se fosse um pauzinho. Vav. E você tem novamente a letra Rei. Ok? Então, o que acontece, pessoal? A partir do momento que a gente começa a entender que essas 4 letras são fundamentais na criação do mundo, a gente, óbvio, quer correr atrás dela. O que essas 4 letras querem significar? O que essas 4 letras querem nos dizer quando estão juntas? Que tem essas 4 letras. Yud, depois Rei, depois Vav, depois Rei. Qual é o poder dela? O poder dela significa o todo. O que te leva a todos os objetivos. A base de tudo e de tudo. A piedade acima de tudo. É tão poderoso esse nome tetragrama que ele foi usado em 3 situações aqui, exemplo, muito poderosas. Quando o Todo-Poderoso foi se apresentar para Moisés, dentro de uma caverna, dentro de uma sarça ardente, e que ardia em fogo, porém a sarça não era consumida. Aí no português entenderam tudo errado, porque aí veio do latino. E quando você usa a letra I, Iá, Ió, no espanhol é escrito com J. Então, por exemplo, muita gente fala rúvia. Chuva, chúvia. Então, para a gente falar rúvia, chúvia, como se fosse. Ou seja, muita gente usa o U, A, I como CH ou J. Iá seria já. Então, acaba que as pessoas se acostumaram, e eu digo isso, por exemplo, no meio evangélico, acabam falando, tentando falar esse nome, né? G-O-Vá, só que está errado. Tá, pessoal? Sem nenhuma... Com todo o respeito do mundo. Mas está errado, porque, na verdade, estão falando, pegando do espanhol, que traduziu errado. E não obrigatoriamente é A no final. Você vê que quando o povo judeu fala que ele tem uma sabedoria, um segredo, ele não está brincando como muita gente brinca, né? Muitas religiões pegam uma coisinha do judaísmo, muda tudo e ainda fala que é super, super emocionante, super profundo. A gente vê que não tem seriedade em muita coisa que a gente vê por aí, né? Obviamente sempre sem entrar em detalhes para não ofender ninguém. Mas a gente vê, né, que é uma realidade. A letra Yud representa o topo da força de Hashem, que é infinita. Mas para a gente é o topo, porque a gente é limitado, e a gente só imagina um final, porque a gente não consegue entender o infinito. E essa força, ela está acima de todo e de todos,
E ela está oculta de tudo e de todos. Porque a gente não consegue ver e entender de forma direta e clara o que é o Todo-Poderoso, o que é Hashem. Certo, pessoal? A gente não consegue entender de forma clara e direta o que é Hashem. É proibido falar o nome de Hashem no banheiro. É proibido falar o nome de Hashem estando nu, pelado. É proibido falar o nome de Hashem no momento da intimidade, onde pessoas estão nuas, relação sexual, por exemplo. É proibido falar o nome de Hashem sem recato. A pessoa está de cueca andando, fala o nome. Isso é uma falta de respeito muito grande. E não se pode falar também em locais ou que tem um cheiro muito ruim, ou que tem idolatria. Porque a idolatria exala também uma ideia de um cheiro muito ruim espiritualmente. É correto esse nome de Hashem que toda hora falam por aí, Yahu? Não, pessoal, esse nome não é correto. Ele é uma tentativa de dizer o nome do tetragrama. Existe o tetragrama, que são as 4 letras do nome de Hashem, inefável, e a galera fica tentando aí no desespero falar esse nome. Não é que tem um grande problema, mas é que as pessoas acabam falando o nome de Hashem que não existe. Existe um nome, principalmente de 72 letras, que era falado na época do templo, no dia do Yom Kippur. E a gente não deve tentar falar ele, porque é um nome muito elevado para os nossos dias. A gente acaba desprezando o nome de Hashem. O nome de Yahu, não é certo? אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו הנביא זוכר 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 לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב.
existe um judeu e um gentio conversando, as pronúncias são Benjamin Netanyahu, Yahu, Rizkiyahu, Yeshayahu e Irmiyahu. Mas quando existem dois judeus conversando, as pronúncias são Benjamin Netanyahu, Yahu, Rizkiyahu, Yeshayahu e Irmiyahu. Confira. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. Bom, eu espero que você tenha percebido, através destas provas, que somente a pronúncia entre judeus é verdadeira, pois os judeus escondem dos gentios a verdadeira pronúncia e inventam desculpas e motivos esfarrapados para manter as verdadeiras pronúncias ocultas dos gentios. So the text on the second line is indisputable. It reads, Yeshayahu. Yeshayahu. This is the Hebrew word for Isaiah. One of the most significant archaeological finds in years was announced this week by Hebrew University. The discovery confirms the record of the Bible and the life of one of ancient Israel's most famous kings. Chris Mitchell brings us that story now from Jerusalem. It's small, only 1 centimeter wide, but it's already made a big impact. It's called a bulla, an ancient seal. What makes this so significant is the name on the seal. We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. Hebrew University archaeologist Eilat Mazar discovered the seal during one of her excavations. For Mazar, it was the discovery of a lifetime. Astonished. This was, I think, this was most amazed find for me personally, ever. I was kind of amazed. A aula aqui, pessoal, é sobre o profeta Eliel. É sobre o profeta Eliel. No qual essa história do exílio começa a se desenrolar. Qual é a história ali? A história ali é o seguinte. Havia um rei judeu chamado Rizkiyahu, em português, Ezequias. E aquele rei, por causa de uma cura milagrosa que ele recebera de Deus, ele tinha recebido uma comitiva vinda da Babilônia, mandada pelo rei da Babilônia, para cumprimentá-lo pela cura. E aí, por algum motivo desconhecido, ele deu uma pisada na bola. O que ele fez? Ele chamou a comitiva para mostrar para eles os tesouros ocultos no templo sagrado. E quando a comitiva foi embora, o profeta Isaías, ou Yeshayahu em hebraico, ele chamou o rei e disse: vem cá, sabia que você fez uma grande besteira? Porque depois da sua morte, o rei da Babilônia ele vai mandar não uma comitiva para cá, mas ele vai mandar um exército para capturar o tesouro e levar para a Babilônia. דרוכה, הם קראו את הפסוק הראשון של ספר ירמיהו ושמעו כך. פרק א',
דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כן, אנחנו פותחים את ספר ירמיהו. Não consigo entender. A equipe contata o professor James Charlesworth para ajudar a decifrar a inscrição grega. Era para ter chegado ontem, mas você ficou resfriado. Ontem não seria legal. Não precisava de alguém que lesse grego. Hoje precisa. Você não vai acreditar. Vem. Estão me provocando, não? Vem cá. O que acharam? E bem no meio, entre as duas rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Iau. Tem isso. Tá, consigo ler Iau. Tá, consigo ler Iau.